Aqui no nosso tópico 3, irmãos, nós vamos ver aí alguns resultados de conhecermos a Deus. Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6, verso 3. Na primeira de Pedro, no capítulo 3, versículo 1, diz: antes crescei na graça e no conhecimento. Em Romanos 2, no versículo 21, vai dizer que quem ensina precisa ensinar a si mesmo antes de ensinar aos outros. Então, alguns resultados de conhecermos a Deus é crescimento espiritual, a confiança em Deus, né? A confiança de quem conhece a Deus e a sabedoria adquirida com o conhecimento. Acerca do conhecimento espiritual, é evidente que no primeiro momento o conhecimento necessário acerca de Deus está em um nível suficiente para que gere a fé, para que produza a fé. Naquele caso da cura de um cego, né, quando Jesus Cristo foi expulso da sinagoga, ele saiu do meio dos judeus e encontrou um cego de nascença. E ali todos conhecem essa passagem que Jesus, com a saliva, né, umedeceu ali a terra e passou nos olhos daquele cego. Isso está relatado em Lucas, em João no capítulo 9, versículo 11. E depois aquele homem, né, foi chamado ali pelos mestres, doutores da lei, para explicar o que aconteceu. E ele falou que Jesus Cristo havia curado ele, e mesmo assim as pessoas, né, não acreditaram nele, né, os fariseus, vamos dizer assim. E aquele cego foi muito enfático quando diz que Jesus Cristo curou. E eles, o que os fariseus fizeram? Expulsaram aquele cego também. E Jesus o encontra novamente depois disso. E aí Jesus Cristo tem uma conversa com ele. E olha só que interessante. Lucas no capítulo 9, versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, perguntou: crê tu no Filho do Homem? Ele respondeu, o cego respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: já tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Então Jesus Cristo ali se revela àquele cego como Filho de Deus. Então, portanto, irmãos, os discípulos de Cristo, nós precisamos desejar, buscar, crescer no conhecimento, para não sucumbirmos diante das falsas doutrinas. Então aqui fica uma dica muito importante para os irmãos. Quando você começa a perder aquela fome, aquela sede por buscar a palavra de Deus, isso é preocupante. Isso não pode acontecer. Muitas outras pessoas deixam as riquezas, deixam os prazeres desta vida sufocar a vida espiritual. Isso também não é bom. Porque se você não cresce espiritualmente, como que você vai confiar em Deus? A confiança em quem você conhece. Esse é o nosso tópico 3.2. Como você vai levar para dentro da sua casa alguém estranho, alguém que você não conhece? Então você precisa conhecer a Deus para que você possa então agora confiar. Salmo no capítulo 9, Salmo 9, verso 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Então olha alguns resultados de quem confia no Senhor. Pode buscá-lo na sua necessidade, pode engrandecê-lo. Quem confia pode levar uma vida piedosa ao seu lado, ao lado de Deus. Quem conhece não é confundido, não é destruído. Quem não conhece não sabe a quem pedir socorro. Então quem conhece a Deus sabe a quem pedir socorro. Quem conhece sabe de onde virá o socorro.
Então, a confiança da vida eterna está baseada no conhecimento de Deus verdadeiro e na aceitação do Filho unigênito de Deus. Isso também está relatado e pode ser visto em João 17, versículo 3. Infelizmente, nós vemos muito isso dentro das igrejas, dentro das próprias igrejas, né? Muitos só conhecem a Deus de ouvir falar. E quem não conhece a Deus, como nós falamos nos vídeos anteriores, quem não tem intimidade, quem não tem temor a Deus, quem não tem conhecimento de Deus, quem não tem confiança em Deus, como adorar? Então, irmãos, não pare de buscar conhecimento, não pare com o seu conhecimento de Deus. Ele ainda tem muitos mistérios a te revelar. Um outro resultado de conhecer a Deus, além do crescimento espiritual, além da confiança de quem conhece, é a sabedoria adquirida com o conhecimento. Olha o que Moisés diz ao povo em Deuteronômio, no capítulo 4, versículos 5 e 6, que ele diz assim: Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízo, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. O 5 disse assim: Eis que vos... O 4 diz assim: Porém, vós que permaneceis fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. A oração de Paulo, por exemplo, também para os Efésios, em Efésios 1, no versículo 16 e 17, revela o que Deus quer para cada um de nós, revela o que Deus quer para todo crente em Cristo, o máximo de conhecimento, um nível elevado de conhecimento de Deus, um nível elevado de sabedoria, um nível elevado de revelação, um nível elevado em seus propósitos redentores, os propósitos de Deus para a salvação presente e futura, né? E que todos crentes em Cristo possam experimentar um poder mais abundante do Espírito Santo. Então essa também é a minha oração, que você possa crescer, conhecer e confiar e desfrutar dessa sabedoria, desse conhecimento em Deus. Então que Deus possa te abençoar, que você possa estar conosco durante todas essas lições do nosso segundo trimestre de 2021. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.